Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o seu irmão em Cristo, presbítero Pedro Paulo, que Deus te abençoe de uma forma toda especial. Hoje eu venho trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, que tem por tema: o cristão com ansiedade deve procurar um especialista e fazer uso de medicamentos? E aí, o que você acha? Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que tem gerado dúvida dentro das igrejas. O cristão que sofre de ansiedade deve procurar um especialista? Deve fazer uso de medicamentos? E aí, o que você acha? Infelizmente, algumas pessoas acreditam que buscar ajuda profissional é falta de fé. Outras pensam que todo problema emocional é apenas espiritual. Mas será que a Bíblia ensina isso? Precisamos tratar esse tema com sabedoria, equilíbrio e também amor, porque muitas pessoas estão sofrendo em silêncio por medo de serem julgados. Eu não vou falar nada, eu não vou procurar tratamento. Os irmãos vão pensar que eu estou em pecado, vão achar que eu sou fraco. A palavra de Deus nos mostra que o ser humano é formado por espírito, alma e corpo. Portanto, Deus se importa com todas as áreas da nossa existência, todas. A ansiedade é uma realidade que pode atingir qualquer pessoa. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram por momentos de grande angústia. Davi enfrentou crises emocionais. Elias entrou em profundo abatimento, e isso após uma grande vitória espiritual. Jeremias chorou por causa de seu sofrimento. Isso nos ensina que sofrimento emocional não é sinal automático de falta de fé. O cristão continua sendo humano. Ele ama a Deus, mas também enfrenta limitações emocionais e também físicas. E muitas vezes ele é mal compreendido. Essa pessoa que está passando por ansiedade e que às vezes precisa de um tratamento, de um acompanhamento, inclusive médico, muitas vezes ela é mal compreendida. Deus usa meios humanos para promover cura. Muitas vezes esperamos que Deus opere através de milagres sobrenaturais, mas a Bíblia mostra que Deus também trabalha por meio de recursos humanos. Lucas era médico, o autor do evangelho que leva o seu nome, e também do livro de Atos. A medicina não é inimiga da fé. A ciência não precisa ser vista como adversária de Deus. Toda capacidade de pesquisa, conhecimento e descoberta existe porque Deus permitiu que o ser humano desenvolvesse essas habilidades. Quando alguém procura um cardiologista para cuidar do coração, ninguém questiona a sua fé. Quando procura um ortopedista para tratar um osso quebrado, ninguém diz que falta confiança em Deus. Então, por que seria diferente quando alguém busca ajuda para tratar a ansiedade? Eu estou com ansiedade. Vai no médico: ei, irmão, isso é falta de fé, você precisa orar mais, é sinal que você não está indo na igreja, você não está buscando a Deus. Então é uma situação bastante difícil. Buscar ajuda profissional pode ser um ato de sabedoria. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz assim: na multidão de conselheiros há segurança. A sabedoria bíblica nos ensina a buscar orientação. Existem situações em que a ansiedade ultrapassa uma preocupação normal e passa a comprometer o sono, o trabalho, os relacionamentos e até a vida espiritual. Nesses casos, procurar um psicólogo ou um psiquiatra pode ser uma atitude responsável. O especialista possui conhecimento técnico para avaliar a situação e indicar o tratamento adequado. Buscar ajuda não significa abandonar a fé, significa reconhecer que Deus pode usar pessoas capacitadas para auxiliar no processo de recuperação dessa pessoa. O uso de medicamentos não é necessariamente falta de fé. Esse é um dos pontos mais delicados que alguns cristãos não entendem. Alguns cristãos sofrem porque acreditam que tomar medicação é sinal de fraqueza espiritual. Você não está orando, varão. Você não está orando, varoa. Mas precisamos compreender uma verdade importante. Existem situações em que alterações químicas, hormonais ou neurológicas contribuem para o desenvolvimento da ansiedade.
Assim como um diabético pode precisar de insulina, algumas pessoas podem precisar de medicamentos para auxiliar no equilíbrio emocional. O medicamento não substitui Deus. O medicamento não salva. O medicamento não produz santidade, mas pode ser uma ferramenta temporária ou contínua dentro de um tratamento orientado também por profissionais. A decisão sobre medicamentos deve ser tomada entre o paciente e o médico, e não baseada em opiniões sem conhecimento técnico, de maneira nenhuma. Eu vou na igreja lá porque o pastor vai passar uma dipirona para mim, vai me orientar como é que eu faço para me sair dessa ansiedade. Tem que procurar o pastor, ele vai orar por você, vai te abençoar, mas tem que procurar também o médico, o especialista e tomar o medicamento necessário. O tratamento cristão deve ser integral. Embora a ajuda profissional seja importante, ela não substitui os recursos espirituais que Deus nos oferece. O cristão deve cuidar da mente, mas também do quê? Da alma. Deve buscar tratamento, mas também o quê? Oração. Deve procurar orientação médica, mas também comunhão com Deus. Lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos diz assim, e nos ensina, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo nos mostra o valor da oração. A oração não elimina a necessidade de tratamento quando ele é necessário, mas fortalece o coração durante a caminhada. A Bíblia, a oração, o jejum, a adoração e a comunhão com Deus e a igreja continuam sendo instrumentos poderosos para promover o quê? Fortalecimento espiritual. Está com problema? Está com ansiedade? Procure o médico. Tome remédio, mas vá para a igreja. Busque a Deus. A igreja deve acolher e não condenar. Infelizmente, muitas pessoas que enfrentam ansiedade são julgadas. Ainda temos isso em nossos dias. E olha que a igreja é uma igreja bem atualizada. Recebem frases como, você precisa apenas orar mais. Isso é falta de fé. Você está em pecado. Essas palavras podem aumentar ainda mais o sofrimento da pessoa. Jesus sempre acolheu os que estavam cansados e sobrecarregados. A igreja deve ser um lugar de apoio, compreensão e encorajamento. Devemos orar pelas pessoas, aconselhá-las biblicamente e incentivá-las a buscar ajuda adequada quando necessário. O amor de Cristo deve ser maior do que qualquer preconceito. Eu quero que você guarde isso. Para nós concluirmos, respondendo a pergunta que todos têm ansiedade de saber, o cristão com ansiedade deve procurar um especialista? Sim. Quando necessário, o cristão pode fazer uso de medicamentos? Sim. Quando prescritos e acompanhados por um profissional qualificado. Ao mesmo tempo, o cristão não deve colocar sua esperança apenas nos recursos humanos. Nossa confiança continua sendo colocada no Senhor. Deus pode curar instantaneamente, se Ele assim o quiser. Deus pode curar através de um processo. Deus pode usar oração, Deus pode usar aconselhamento, Deus pode usar médicos, Deus pode usar medicamentos. O importante é lembrar que toda boa dádiva vem de Deus. Se você está enfrentando ansiedade, não carregue esse peso sozinho. Busque ao Senhor, converse com pessoas de confiança, procure ajuda profissional quando assim for necessário. E lembre-se das palavras de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que coisa maravilhosa! Que Deus fortaleça seu coração, renove sua esperança e derrame sua paz sobre sua vida, meu amado irmão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que Deus te ajude nesse processo, se você está passando por ansiedade. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, colocamos diante de Ti todas as pessoas que estão enfrentando a ansiedade, o medo e as preocupações da vida. Tu conheces cada coração, cada luta silenciosa e cada lágrima derramada em secreto, Senhor. Meu Jesus,
Meu Pai amado, derrama a tua paz sobre aqueles que estão aflitos, acalma a mente inquietas, fortalece os corações cansados e renova a esperança daqueles que pensam que não conseguirão continuar. Concede sabedoria para buscar ajuda quando necessário, força para enfrentar cada desafio e fé para confiar que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde os corações e a mente dos teus filhos, que eles sintam a tua presença, o teu cuidado e o teu amor em cada momento. Nós entregamos tudo em tuas mãos e agradecemos porque sabemos, Senhor, que o Senhor cuida de nós, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto no teu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.